5 de dezembro de 2016. Comebol declara Chapecoense a campeã da Copa Sul-Americana. Torcidas organizadas dos clubes de São Paulo se reúnem no Pacaembu para tributo às vítimas do acidente. O encontro entre torcedores e ídolos na comemoração dos 40 anos da invasão alvinegra ao Maracanã. Paulo Nobre participa do Mesa Redonda e faz balanço da gestão antes de passar o bastão para o sucessor. E ainda, as notícias de Santos e São Paulo. E os gols e homenagens a Chapecoense na Europa. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. A Chapecoense é oficialmente a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Hoje a Comebol publicou um comunicado anunciando a decisão do Conselho da entidade, que tem representantes de 10 países sul-americanos. Com isso, a Chapecoense se torna o terceiro clube brasileiro a conquistar o torneio, depois do Internacional e do São Paulo, e terá direito ao prêmio em dinheiro dado ao campeão de $2 milhões e a vaga na Libertadores do ano que vem. Quem fez o pedido para que o título fosse dado à Chape foi o Atlético Nacional da Colômbia, que seria o adversário do time brasileiro na decisão. Pela bela atitude, a entidade máxima do futebol sul-americano decidiu dar aos colombianos uma honraria especial, o prêmio centenário da Comebol ao Fair Play, além da quantia de $1 milhão. Atlético Nacional e Chapecoense farão também a decisão da Recopa Sul-Americana no ano que vem. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. Claro que a Comebol acertou, né? Sem dúvida. Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Já havia sido feito o pedido, né, do Atlético Nacional para que o título ficasse com a Chapecoense. Então o Atlético Nacional, que era a parte interessada, já fez o principal. Cabia apenas a Comebol ratificar esse gesto generoso do Atlético Nacional, que virou um exemplo, sabe, de fair play. Enquanto alguns dirigentes de mente pequena brigam por ou comparam uma tragédia, um rebaixamento como uma tragédia particular, se referindo a Chapecoense, o Atlético Nacional se mostra de uma nobreza, sabe, uma atitude sublime. E vai ser bom para a Chapecoense porque, além do prêmio em dinheiro, a Chapecoense vai ter a possibilidade de disputar uma Libertadores América e tentar se reerguer num torneio que costuma ser rentável. Então, foi um belo gesto também da Comebol e nem poderia ser diferente, Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você. Boa noite para o pessoal do Moquém lá de Socorro, campeão do futebol, lá o bicho papão do futebol lá de Moquém. Boa noite para o Zé Prédio lá em Turiúba. Deixa eu falar uma coisa, Celcinho. O negócio é o seguinte. Essa atitude do Atlético Nacional de Medellín merece os maiores elogios possíveis. Não existe essa rivalidade entre Colômbia e Brasil e não existia também a segurança do Atlético Nacional em já ter vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, essa solidariedade, essa atitude de solidariedade do time colombiano, eu espero que contagie os clubes brasileiros. E principalmente depois dessa manifestação que nós tivemos aí das torcidas, que contagie também, que as lágrimas derramadas sirvam para misturarem as cores dos nossos clubes, das nossas organizadas. Então a Chapecoense, que tanto fez e merecia decidir um título com o Atlético Nacional de Medellín, vai poder decidir o ano que vem a Recopa contra o Atlético de Medellín. Tomara que até lá a Chape já tenha se recuperado e consiga montar ter um time muito competitivo. Pelo menos agora tem esse dinheiro, né, esses 2 milhões. E assim, todo mundo falou muito, falam que vão fazer homenagens e falam, mas o Atlético Nacional foi o único que começou
teve um ato mesmo. O ato se transformou, né, o gesto se transformou em algo efetivo. Mas todas as outras promessas têm tudo para dar certo. Então vamos ver, vamos ver. Ainda é o momento do luto, não dá para você falar em montar time, contratar jogador se está rolando um velório. Então a expectativa é que agora, nos próximos dias, esse gesto dos clubes brasileiros de ceder jogadores, os jogadores que estão se oferecendo. Em primeiro lugar, a Chapecoense precisa se reunir, decidir os nomes que estão sendo oferecidos, porque assim, não adianta nada só dar um monte de nome. Eles têm que avaliar se é competitivo, se não Quem é. Quem vai pagar o salário? O clube que está doando? Porque a Chapecoense não vai ter dinheiro. Existe essa proposta. Não, ela vai fazer dinheiro a partir do momento que estiver jogando. Né? Mas tudo isso tem que ser pensado com calma. Eu só espero que na missa de 7º dia não esfrie toda essa solidariedade que foi colocada no momento de muita emoção e comoção. Bom, no sábado aconteceu na Arena Condá o velório coletivo dos atletas, membros da comissão técnica e dirigentes da Chapecoense que faleceram no acidente aéreo. Depois de um trabalho extremo das equipes médicas colombianas, em conjunto com autoridades brasileiras, os corpos da delegação da Chapecoense chegaram no aeroporto da cidade por volta de 9h30 da manhã. Na presença do presidente Michel Temer, um a um, os caixões iam sendo tirados dos aviões da Força Aérea Brasileira. Na Arena Condá, sob uma chuva intensa, os torcedores acompanhavam no telão o trajeto dos caminhões que transportavam os caixões até o estádio. Aproximadamente meio-dia, eles chegaram. A comoção foi geral. Assim como no aeroporto, militares os carregaram para dentro do gramado, onde as famílias já esperavam. As cenas que foram vistas dali para frente só aumentaram a dor, que já vinha sendo guardada desde o dia do trágico acidente. Definitivamente são imagens que ninguém poderia imaginar num estádio de futebol. Várias homenagens foram feitas aos jogadores que se tornaram heróis para a torcida da Chape. Não só no velório, mas durante toda essa semana, a cidade de Chapecó mostrou o quanto admirava e idolatrava esse time. Uma equipe que teve uma ascensão meteórica de 2009 para cá. Mas a certeza que fica é que a partir do acidente, este amor se multiplicou. O poder dos torcedores, somado a esta onda de solidariedade que tomou conta do planeta, definitivamente irão fazer a Chapecoense se reerguer. Força Chape, agora e sempre. Força Chape, força familiares, para que vocês superem esse momento de muita dificuldade, amparando os descendentes, né, os familiares que estão mais sensíveis pela idade, né, por alguma debilitação. Então, que o clube consiga também ter estrutura para amparar as famílias e que a imprensa também não se esqueça do papel dela, principalmente para se solidarizar com os jornalistas, com os profissionais da comunicação visual, não é? Para que a gente também possa se preocupar com os familiares dos nossos colegas de trabalho. Nós temos uma imagem aí, né, do abraço que foi dado no estádio e a emoção toda que foi esse final de semana, né? Foi muito difícil acompanhar essa transmissão, essa programação. Acho que o Brasil todo, o mundo todo, nesse sentimento, acompanhando essa tragédia que aconteceu com o time de futebol e com os jornalistas que lá estavam neste voo. Nós deixamos aqui a nossa solidariedade, a nossa força, família. Bom, foi divulgado agora à tarde o último boletim médico dos 4 brasileiros sobreviventes ao acidente com o avião da Chapecoense. Todos estão internados no Hospital São Vicente, em Rio Negro, e estão sendo acompanhados por 2 médicos da Chapecoense. A situação mais preocupante é a do zagueiro Neto, o último a ser resgatado, que ainda respira com a ajuda de aparelhos e está sedado numa situação crítica, mas está evoluindo devagar. Já o lateral Alan Ruschel,
o goleiro Jackson Follmann e o jornalista Rafael Hensel, eles estão bem melhor, têm a possibilidade de deixar o leito. Eles já estão acordados, estão conversando animadamente com os familiares, pelo que a gente tem apurado de notícias. E a tragédia com a Chapecoense fez todo mundo parar e repensar um pouco a vida, as atitudes do dia a dia, né? Aqui em São Paulo, serviu também para reunir aqueles que costumam se odiar. E num palco em que 2016 passou boa parte do ano recebendo torcida única em clássicos. Neste domingo, olha que gesto bacana, torcedores organizados dos 4 principais clubes do estado se reuniram em frente ao Pacaembu para um ato em homenagem à Chapecoense. A praça em frente ao Pacaembu foi o palco de um momento inédito. A união das torcidas organizadas dos 4 grandes clubes paulistas em memória das vítimas do acidente aéreo que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a Colômbia. As torcidas de São Paulo estão solidárias aí a Chapecoense, o incidente que ocorreu lá. A gente viaja também, pega a hora da estrada de avião também. Com o marco mundial, estamos solidários. Todo mundo, acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro se comoveu. Aí a gente, em comum, juntamente com as outras torcidas, entramos em contato, porque a gente também precisa dar um basta em tudo que vem acontecendo, a violência no geral. Não só de torcida, como tudo, tá todo mundo de saco cheio de tudo isso. Foi prestado um minuto de silêncio marcado pelos surdos das organizadas. No entanto, o encontro foi além da solidariedade. Nós já estávamos discutindo essa questão do futebol moderno, o afastamento do povo dos estádios e da volta da alegria do futebol. E a gente achava que um passo importante para isso era as torcidas organizadas se unirem nesse sentido, né? Então as rivalidades continuam, são adversários, mas não são inimigos mortais. Essa aqui é a questão. Aqui hoje não está a Mancha, nem o Gavião, nem a torcida jovem, nem Independente. Então, as torcidas organizadas ganharam com isso. O futebol ganhou com isso. Agora eu espero que não pinta aí os paraquedistas de plantão, deputados que vieram atrapalhar no passado, se elegeram à custa de violência. Porque na hora que acontece a violência, ninguém está aí para ajudar. Quem tem que curar dos nossos feridos somos nós. Mas a violência tem a ver com o que é produzido na própria organizada, não vem de fora para dentro. Ninguém é responsável por essa violência, a não ser os próprios torcedores que marcam briga e vão se enfrentar com paus e ferros. Ah, mas tem os que são legais, olha aí. Não, sim, mas vamos deixar claras as coisas. Não adianta se eximir de culpa agora. Então a questão é a seguinte, foi um gesto bonito, foi um gesto bacana, e só espero que continue sempre assim. Entendeu? Que não espere acontecer mais uma tragédia para comover ou para balançar os corações, para as pessoas perceberem que há necessidade de convivência com tolerância, com paz, sabe, com respeito. O fato de você torcer para o Corinthians e torcer para o São Paulo não faz disso inimigos. É essa consciência que precisa ser feita. É apenas um jogo de futebol. As pessoas vão para torcer. O time que ganhou, a torcida vai sair feliz, o time que perdeu, a torcida vai sair triste, cada um vai para sua casa e ponto. É assim que tem que ser. Acho que o Atlético Nacional, a torcida do Atlético Nacional, quando ficou cantando a música da Chapecoense, deu um belo exemplo. Então, ok, o aprendizado veio pela dor, então tá bom. Então que assim seja, que seja realmente um aprendizado e não apenas uma lição feita numa aula qualquer. O legal disso daí é que nós ouvimos aí a palavra de 2 presidentes jovens e 2 fundadores. A mentalidade e o comportamento social dos 2 fundadores, o Chico Malfitani e o Cosmo, era muito, mas muito diferente do que é o comportamento, a mentalidade desses 2 presidentes atuais, o do São Paulo e da Independente e a da Mancha Alviverde. Agora, bem você disse, a violência está aí. Inclusive aí no meio tem alguns aí que são agressivos demasiadamente, agressores e alguns bandidos também. Estão aí no meio. Agora, cabe à instituição, à torcida organizada,
regulamentar não é para brigar, não vai brigar. Até porque os líderes estão sob o mesmo comando. Estão sob o mesmo comando os líderes. Portanto, espero que eles tenham agora a vontade, determinação para respeitar o direito do cidadão, o direito do adversário, não do inimigo. No final de semana, o pentacampeão Cafu reuniu amigos em Barueri para uma partida beneficente. E no encontro de grandes nomes do futebol brasileiro, a tragédia da Chape também foi lembrada. O tradicional jogo beneficente do ex-jogador Cafu ocorreu na Arena Barueri. Desta vez, sob os olhares de um público bem abaixo do esperado. A partida ocorreu no mesmo horário do velório coletivo das vítimas do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense. Por isso, ocorreu uma homenagem na sala de imprensa e, antes da bola rolar, 1 minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia. Esse ano, uma data muito especial, uma data muito triste, mas de um lado nós vamos ter a oportunidade de dar conforto às pessoas que aqui ficaram. É um momento triste, mas ao mesmo tempo nós temos que mostrar que há forças dentro do futebol. O futebol é uma paixão nacional, mundial. A Colômbia mostrou isso, essa paixão, dessa amizade, desse calor. E o mundo inteiro está mostrando isso. É um momento que a gente não gostaria de estar passando, né? Mas tem alguns compromissos que precisam ser feitos, que a vida continua, né? A gente sente muito pelos que se foram, por tudo que aconteceu. Mas a gente também tem que prestar apoio, tem que estar atento aos que ficaram também. O evento, que contou com ex-atletas e músicos ligados ao rap, vai ajudar uma série de instituições de caridade. O Jogo do Bem existe para que a gente possa dar esperança às pessoas que não tiveram, dar oportunidade que não tiveram. Tudo que será arrecadado hoje vai ser revertido para que nós possamos dar sequência nos projetos sociais, tanto do Dexter como da Fundação Cafu. É uma fundação muito séria que há já 4 ou 3 anos eu venho colaborando com a minha imagem, com a minha prestação de serviço. A luta do Cafu é a mesma luta que o rap trava e eu faço questão de estar junto também. Gazeta Esportiva volta falando da Superliga Masculina de Vôlei. No encontro entre 2 campeões olímpicos, o SESI venceu o Taubaté em jogo que foi marcado por belas homenagens às vítimas do acidente envolvendo o time da Chape. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. No sábado de velório coletivo na Arena Condá, ginásio lotado na zona oeste da capital paulista e espaço de sobra para homenagens à Chapecoense. No verde da turminha catarinense, na bandeira da Chape, na cor da camisa do líbero Serginho. Depois que acontece uma tragédia dessa, que a gente começa a pensar em outros valores, né? Mas a gente, de certa forma, lamenta demais. E a gente, se a gente pudesse, cada um pegar um pouquinho da dor de que essas mães, esses pais, irmãos, parentes estão sentindo, eu pegaria, com certeza. Todos os meus sentimentos aos familiares e amigos, a gente sente muito por isso tudo. E é só isso que eu acho que fica de lição para as pessoas, mais amor e vamos saber valorizar a nossa vida. Apoio escrito no protocolar hino nacional. Força no grito espontâneo das torcidas. E respeito no minuto de silêncio. Vida que segue, bola que segue na Superliga Masculina. Enquadra campeões olímpicos para abrilhantar o espetáculo e levar alegria esportiva aos espectadores. Clássico estadual na casa do SESI São Paulo, que recebe o Taubaté. No primeiro set, disputadíssimo, o SESI leva a melhor. No segundo, a equipe do Vale do Paraíba fraqueja. SESI 25, Taubaté 18. O terceiro set é parecido ao anterior. SESI 25-18 e vitória por 3-0.
Fomos muito agressivos no saque hoje. Acho que esse foi o grande fundamento da equipe hoje. É uma coisa que a gente vem batido na tecla a cada dia de ter que forçar o saque, de ter que estar trabalhando esse fundamento. E hoje ele fez a diferença. Fizemos muitos pontos, colocamos pressão toda hora na equipe de Taubaté, que tem grandes atacantes, mas a gente soube botar pressão e eles acabaram ficando cada vez mais acuados, né? Então acho que foi o grande fundamento, o grande diferencial para essa partida de hoje. Grande jogo e mais uma bela homenagem às vítimas da enorme tragédia da semana passada. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a nossa página é Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta e no YouTube. E ontem foi aniversário do nosso querido produtor Primo Ribeiro, do Mesa Redonda. Primo, um beijo pra você, muita saúde, muita felicidade. O Primo que está ficando careca, porque amanhã é a nossa gravação do troféu Mesa Redonda, aqui no Teatro do Terceiro Andar da Fundação Casper Liber. Então amanhã não estarei aqui no Gazeta Esportiva. Você vem, Godoy, na festa? Eu venho, e hoje é aniversário do Fábio Sormani. Olha, que legal! Grande brucutu Fábio Sormani, o homem mais ignorante da face da terra. Não, você é o primeiro. Não, o brucutu, bruto rústico e sistemático Fábio Sormani. Sinta-se abraçado, parabéns por mais um ano de vida. Então amanhã é a gravação do troféu Mesa Redonda, né, Primo? Parabéns, a gente vai estar lá. E aí, quarta-feira estamos de volta todos aqui no Gazeta Esportiva, se Deus quiser. Neste domingo, o Mesa Redonda Futebol Debate recebeu Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, campeão brasileiro de 2016, que agora vai passar o bastão para o novo mandatário, amigo dele, Maurício Gagliotti. O repórter Fernando Gavini acompanhou a visita de Paulo Nobre à TV Gazeta. Aí vem Paulo Nobre, principal convidado do Mesa Redonda, pela última vez no programa como presidente do Palmeiras. O Mesa Redonda é um programa que eu acompanho desde que eu sou moleque, como torcedor, muito antes de eu entrar na política do clube. E é uma honra para mim um dia ter feito parte do programa também. Mas quem deixa o cargo não tem como não estar com o sentimento de missão cumprida, depois do título da Copa do Brasil no ano passado e do Campeonato Brasileiro há uma semana. Eu fico feliz de ver o Palmeiras ter conseguido contribuir de alguma maneira positiva para o clube, pegando o clube de uma maneira, entregando ele melhor do que eu peguei. Sinto que eu casei a minha filha, né? Então a gente sofre assim por ela sair de casa, mas ela está em boas mãos. Quando assumiu o Palmeiras em seu primeiro mandato, a promessa de Paulo Nobre era de colocar as contas em dia para que o clube pudesse voltar a ser forte. Muitas vezes Paulo Nobre teve que usar recursos próprios para pagar as contas do clube. No Mesa Redonda deste domingo, o dirigente revelou detalhes de como foram feitas essas operações. Nós pegamos o ano de 13 com 75% das receitas de 13 já adiantadas e gastas por gestões anteriores. A grande verdade é que a gente teve em 2 anos dinheiro para quase um. Eu lembro direitinho da primeira semana, o desespero que me bateu, porque eu tinha uma conta de 7 milhões para pagar, sem 1 centavo na conta. Era a contramão do que eu imaginava como dirigente. Então você, antes de entrar, da teoria, na prática é diferente. Na teoria você cria alguns conceitos. Então o primeiro conceito, não estou entrando para colocar meu dinheiro no clube. O Palmeiras tem que se autossustentar. Só que diante daquele quadro, eu falei assim, como é que a roda não vai parar de rodar? Aonde que eu vou roubar dinheiro para pagar a luz, a água, o jardineiro, o cloro da piscina e os jogadores? Porque o Palmeiras pode ter caído para a segunda divisão, só que o salário não diminui quando cai. Então, quer dizer, era uma situação complicadíssima, onde o ano seguinte era o ano do centenário do clube, o Palmeiras não podia estar na segunda divisão, e a gente queria subir sem susto. Então, todo o planejamento que foi feito, ele se iniciou com eu tomando dinheiro no meu nome no mercado financeiro e passando para o Palmeiras nas mesmas condições que o mercado me fazia. Aí a pessoa, que é a Carolina Chiofetti, que cuida de todos os meus investimentos, ela um dia chegou e falou assim, Paulo, vamos conversar aqui sério? Quem está emprestando dinheiro para o Palmeiras não é o banco, é você. Porque se o Palmeiras não pagar, é você que vai ser executado. Para que você está colocando um banco no meio desse empréstimo? Ou seja, você tomando dinheiro deles, já empresta você direto. Você consegue fazer mais barato para o Palmeiras.
E aí um dia eu falei para ela, pronto, você me convenceu. Vou colocar então o dinheiro do Palmeiras a CDI puro. Ele falou assim, mas espera aí, eu falava para você investir no CDB de um banco, alguma coisa, ou sei lá, no fundo DI de um banco, que o risco é zero. Eu falei, mas no Palmeiras, para mim, o risco é zero. Ai, Paulo Nobre, muito bom, parabéns. Amanhã o campeão brasileiro Palmeiras se reapresenta para apenas cumprir tabela na última rodada do campeonato. O repórter Fernando Gavini tem as informações do grupo que deve enfrentar o Vitória. 8 dias depois de conquistar o título de campeão brasileiro, o Palmeiras continua de folga. A reapresentação era para ter acontecido na quarta-feira da semana passada, mas em virtude do trágico acidente com o avião da Chapecoense, a volta ao trabalho foi adiada para esta terça-feira à tarde. Mas o grupo que vai chegar para trabalhar aqui amanhã estará bastante desfigurado. Gabriel Jesus, por exemplo, já foi liberado, viajou para a Inglaterra para se apresentar ao Manchester City, clube que vai defender a partir do ano que vem. Além disso, vários dos principais jogadores do elenco do Palmeiras já estão de férias. Portanto, o time que vai enfrentar o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo em Salvador, será formado basicamente por reservas e jogadores das categorias de base. Nem mesmo a presença do técnico Cuca nessa partida é garantida. Na semana passada, a diretoria do Palmeiras anunciou que o treinador não vai permanecer para o ano que vem. Para o lugar dele, ao que tudo indica, deve chegar Eduardo Batista, que já se desligou da Ponte Preta, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras. A única coisa certa para a última rodada do Brasileirão é que o Palmeiras fará uma homenagem à Chapecoense. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Não só o Palmeiras, né? Espera-se que vários clubes façam essa homenagem à Chapecoense. Agora, vai ser um Palmeiras muito diferente em 2017. Perdeu o técnico, que, convenhamos, tem um papel importante nessa conquista. O Gabriel Jesus, principal jogador, e não sabemos ainda quem mais pode sair. Afinal de contas, o Palmeiras teve o seu elenco valorizado por causa da conquista do Campeonato Brasileiro. O trabalho sofre uma solução de continuidade, né? Sim. Muda o técnico, muda o presidente, mesmo o Paulo Nobre estando pronto ali para auxiliar, mas fica o Alexandre Matos, e é um desafio muito grande. Teremos a troca de alguns jogadores e o técnico que chegar vai ter pela frente o desafio de assumir um cargo de um técnico que foi campeão. Que é o Eduardo Batista, né? Mesmo que não seja o Eduardo Batista, qualquer que seja o técnico, ele vai ter esse desafio de pegar um período de transição, de mudanças e ter que manter o time jogando. E bem, porque o maior desafio para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense, desejo, é a Libertadores do ano que vem. Bom, no São Paulo a expectativa gira em torno da apresentação oficial do técnico Rogério Ceni, que ainda não tem data definida para acontecer. Fernando Gavini traz as informações do Tricolor. Livre do risco de rebaixamento, o São Paulo, que se reapresenta nesta terça-feira, terá pela frente na última rodada do Campeonato Brasileiro o Santa Cruz, jogo marcado para o Pacaembu. O clube pernambucano também não luta por mais nada na competição, já que já foi rebaixado para a segunda divisão. Por tudo isso, as atenções aqui no Tricolor estão muito mais voltadas para 2017 do que para a despedida de 2016. O ídolo Rogério Ceni, que teve sua apresentação adiada por conta do desastre trágico com o avião da Chapecoense, deve dar a sua primeira entrevista como técnico do São Paulo até o final desta semana. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, o presidente Leco revelou que o salário de Rogério Ceni será bem menor do que o padrão dos grandes clubes do futebol brasileiro, mas que o ex-goleiro receberá premiações por metas alcançadas. A diretoria prometeu contratar reforços para o novo treinador, mas também pediu a ele que trabalhe, que dê oportunidades para os jogadores das categorias de base. A prioridade neste momento é a renovação de contrato do zagueiro Rodrigo Caio. A primeira proposta feita pelo São Paulo e entregue ao jogador em novembro foi recusada pelo zagueiro, mas uma nova proposta foi feita e já está nas mãos
do Rodrigo Caio e sendo analisada por ele. A diretoria do São Paulo espera uma resposta ainda esta semana. A permanência de Rodrigo Caio, a renovação de contrato do jogador, é considerada pelo técnico Rogério Ceni como fundamental para a próxima temporada. Do CT da Barra Funda, Fernando Gavini. Medalha de ouro, mas ele está esperando uma proposta da Europa. Se não chegar essa proposta da Europa, aí talvez a única coisa que resta é aceitar a proposta do São Paulo. Mas acho que ele está ganhando tempo para ver se essa proposta chega agora na janela em janeiro. Mas não é só a medalha de ouro, né? Convocação para a seleção principal, o jeito, a bola ele tem jogado bem. Terminou o ano jogando muito bem, se destacando, apesar que... E se encontrou, né? Quando ele surgiu, foi utilizado na lateral, foi usado no meio campo, mas foi na zaga que desenvolveu se deu bem. Desenvolveu uma versatilidade muito grande, é um dos melhores jogadores, excelente caráter. E o São Paulo tem que fazer de tudo para manter, fazer um time forte, tem que manter o Rodrigo Caio. Agora, se ele tiver a proposta do exterior, ele vai embora e tem que ir mesmo. Agora, essa daí, né, do Rogério Ceni, até trazendo um auxiliar inglês, um auxiliar francês, ou ele vai revolucionar o São Paulo, ou ele vai solidificar a carreira dele internacional. Talvez teremos aí o primeiro técnico brasileiro com mercado na Europa, mercado de ponta na Europa, com postura e formação e preparação suficiente para chegar lá, né? E não precisar de intérprete. O Mané Simpatia falou que se precisar ele vai junto para ser o gandula do Rogério Ceni. No Santos, o técnico Dorival Júnior deve ter força máxima para o duelo contra o América Mineiro, em jogo que pode garantir à equipe o vice-campeonato do Brasileirão. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Peixe. O Santos ainda almeja alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado, já está garantido no G3, ou seja, na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem, porém quer ainda beliscar o vice-campeonato nacional de 2016, que traz inclusive um pouco mais de dinheiro para o clube que ocupar essa posição. A premiação da CBF dá para o segundo colocado pouco mais de 10 milhões, enquanto o terceiro colocado fica com aproximadamente 7 milhões de reais. A equipe entrará em campo no domingo com força máxima, mas o assunto na reapresentação continua sendo a tragédia que vitimou colegas de imprensa e boa parte da delegação da Chapecoense. Está sendo muito difícil, psicológico muito abalado mesmo, todo mundo muito triste pelo que aconteceu. Já se passaram alguns dias e o sentimento, pelo menos eu que tenho, é o mesmo. E muita tristeza, e ainda mais pelo amigo que eu tinha lá, que era o Gimenez. Tinha jogado junto 2 anos com ele no Botafogo, trocamos camisas todos os jogos que fizemos, e encontrar ele agora, dia 11, que ia ter o jogo beneficente lá na minha cidade. Já tinha convidado, ele já tinha confirmado presença. Enfim, é difícil, mas infelizmente temos que seguir a vida mesmo com essa tragédia que aconteceu. Todo mundo, né, sentiu essa tragédia. E acho que até por respeito a eles, né? A gente tem que seguir a vida. Temos mais um jogo, né? Para mim devia acabar, né? Só que nós temos esse compromisso e brigando também pela segunda colocação. Então, por respeito a eles, né? Por todos. Acho que a gente tem que ir lá e fazer o último jogo. A conta para o Santos terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeão é muito simples. Necessita de uma vitória domingo na Vila Belmiro contra o América Mineiro e torce para que o Flamengo, no máximo, empate com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Na Vila, homenagem dupla do Peixe. Além do escudo do time do Santos na camisa, mais 2 distintivos: do Atlético Nacional da Colômbia e da Chapecoense. Que bacana, mais um gesto muito legal e, claro, não pode deixar de reverenciar realmente o Atlético Nacional. Hora de falar do Corinthians. Hoje é um dia memorável para Fiel, hein, Pascoal? Hoje é importante, num jogo marcado por um verdadeiro deslocamento de corintianos que chegavam de todos os cantos do país. Milhares de torcedores fizeram o Timão entrar para a história naquela que é considerada a maior invasão de uma torcida num estádio adversário. Veja na reportagem de Garrafa.
40 anos. Mas parece que foi ontem que a torcida corintiana invadiu o Maracanã para ver o Timão jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. O adversário era a máquina tricolor, que tinha nada mais, nada menos do que um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Roberto Rivelino estava do lado adversário. E o tricolor carioca saiu na frente com esse gol de Pintinho. O Corinthians, empurrado pela Fiel, que era metade dos 150 mil torcedores do Maraca, empatou o jogo assim. Russo Beijinho Doce foi na rede. O jogo terminou empatado e a decisão foi para os pênaltis. E o Corinthians, naquela tarde chuvosa de domingo, teve muitos guerreiros e 2 heróis. Um que defendeu 3 pênaltis. Você pegar um pênalti é de bom tamanho, né? 150 mil pessoas. Para pegar 3 pênaltis, quer dizer que é um negócio que você já ultrapassa, né? Mas eu fui muito feliz e eu acho que nós retribuímos para a torcida do Corinthians tudo aquilo que ela tinha retribuído para a gente. Outro herói bateu e converteu a penalidade que classificou o Timão para a decisão do Brasileiro. Eu fui muito tranquilo porque a equipe transmitia isso para a gente. O Tobias fez aquelas defesas, então a gente sentia uma obrigação de realizar da melhor maneira. A invasão ao Maracanã em 1976 está guardada no coração do torcedor corintiano. Se para os torcedores esses craques são ídolos eternos, para esses jogadores que fizeram história, o Corinthians é... Na minha vida ele é tudo, né? Ele é tudo porque ele vem de uma tradição de família. O meu pai era corintiano, o sonho dele era que eu um dia jogasse uma partida pelo Corinthians, isso foi realizado. Então a minha gratidão é eterna. Eu diria que foi a fome, a união da fome com a vontade de comer, entendeu? Eu estava ansioso por jogar futebol e tive a felicidade de ser no Corinthians, de encontrar o Corinthians na minha vida. É de arrepiar, hein? O repórter Santos. Esse é o maior. O repórter Osmar Gaff está no CT Joaquim Grava acompanhando a coletiva dos meias Guilherme e Marlone. Começamos hoje e eu creio que vai ser um jogo difícil. A equipe do Cruzeiro dentro de casa é uma equipe muito difícil de ser batida. E a gente está realmente se focando, né, nesses treinos para ajustar algumas coisas, melhorar e ir para lá determinado para vencer, né? Enquanto ao aniversariante do dia aí, é melhor a gente ficar quieto, porque tá bom demais a gente já na equipe, então não vamos caçar coisa, sarna para se coçar não. Bom demais. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, Guilherme e Marlone, que vocês avaliassem o ano de 2016 de vocês, claro, no futebol, dentro de campo, por favor. Eu acho que quando eu tive sequência eu consegui mostrar um bom futebol e por algumas circunstâncias eu acabei sendo barrado e aí a gente perde o time um pouco. Eu acho que não que foi ruim, mas uma adaptação ao clube, à torcida, à filosofia, as mudanças que foram feitas, que foram muitas, né, durante o ano. Eu vejo como um aprendizado, um ensinamento para que o ano que vem seja um ano ainda melhor. Isso eu tenho uma pura certeza que isso vai acontecer. E acho que todos nós oscilamos em alguns momentos, mas eu acho que fica uma margem boa de preparação e de sonhos aí positivos, de conquistas para o ano que vem. Acho que vou na linha do Guilherme aí também. Particularmente também foi um ano assim importante para mim, né, que me lesionei no começo do ano e também não vinha tendo muitas oportunidades, né, respeitando a visão de cada treinador, né, que realmente estava ali de frente.
Mas eu continuei meu trabalho, continuei fazendo meu dever, cada dia se preparando, cada dia realmente tentando evoluir. E sempre quando tinha minhas oportunidades, eu tentava agarrar das melhores formas possíveis, né? Hoje, sim, estou terminando, até lá tem muita coisa, mas a gente termina um ano titular, é muito bom, é muito importante. A última impressão é que fica, né? Realmente assim mesmo, né? De mudança, né? Né? A gente veio para cá, o time do ano passado, por isso que houve tanta comparação, saiu muitos atletas que foram campeões aqui também. Então é como o Guilherme falou, acho que o que fica mesmo é pegar as coisas que nós realmente erramos esse ano, que nós também acertamos, para entrar ano que vem mais preparado, mais forte, né? E realmente para buscar coisas mais altas, né? A gente está ainda um passo aí da Libertadores, tem esse jogo ainda, a gente não perdeu as... Então a gente vai em busca disso e conseguindo uma classificação para a Libertadores, aí as coisas melhoram mais ainda. Tá aí a entrevista coletiva ao vivo, direto do Corinthians. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar do Corinthians para 2017? Claro, se tiver a Libertadores, melhor. E hoje o Jorge Calil pediu afastamento e deixou o cargo de vice-presidente do Corinthians. Informação. Bom, o Corinthians vai depender muito de conquistar essa vaga para a Libertadores ou não. Sim. Se conquistar a vaga para a Libertadores, talvez tenha um investimento maior, contrate-se jogadores um pouco mais qualificados, mais caros. Se não tiver vaga na Libertadores, vai ser isso aí para menos. O ambiente está bem conturbado no Corinthians, né, Godoy? Eu vou falar para você. Abraçar a noiva, todo mundo quer. Mas quando tem que ajudar o noivo, o povo vaza. Comprar um pedacinho da gravata, o povo vaza. E aí no Corinthians é o seguinte, quando estava uma maravilha, tinha bolo para todo mundo queria se servir, bolo e champanhe. Agora que só está sobrando lá o bagaço, todo mundo foge. Covardia o nome disso, covardia. Estão largando o clube, não é abandonando o Roberto não, de Andrade. Eles estão largando o clube, abandonando o clube. Chama-se covardia. Depende muito também das circunstâncias, né? O clube em primeiro lugar. O Corinthians está passando por uma turbulência política. Desde que o Andrés assumiu, havia uma certa pacificação, digamos assim, nos bastidores da política, né? Era uma coisa mais tranquila. Agora a efervescência voltou à tona. Viajar para a Inglaterra todo mundo quis, né? Agora segurar o rojão aqui ninguém quer. Covardia. Dirigente no Brasil é muito covarde. A hora que o clube precisa do camarada ir lá encarar, enfrentar a situação. Covardia. Bom, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Uma excelente semana para vocês. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau.